Obrigado. Obrigado. Dá para enxergar? É. Quem que já ouviu falar na cultura woke? Ninguém? Amém. Nós vamos falar para que a igreja não fique alienada, né? Vamos contextualizar com o que está acontecendo no mundo, né? Está tendo guerras, está tendo revoluções culturais, né? Culturais quer dizer o modo de pensar das pessoas, tudo está sendo mudado e dinâmico. A palavra woke, né, quer dizer que é a cultura progressista, extremamente, excessivamente politizada, promovendo protestos contundentes e escandalosos. Cultura progressista quer dizer tudo de uma ideia moderna que está tendo agora, né, de aceitação de todas as coisas, né, questiona as normas e tradições da sociedade. O que traz as normas e as tradições da sociedade? Normalmente a religião, por exemplo, no Ocidente nós temos uma cultura cristã, né? Lá no Oriente nós temos a cultura islâmica, budista, e existem regras de condutas na sociedade, aquilo que é pecado e aquilo que não é. E eles querem quebrar todos esses valores religiosos no mundo inteiro. São excessivamente dogmáticos. Dogmáticos quer dizer duros, e querem impor essa ideia moralista sobre as questões sociais, por exemplo, dessa linguagem de politicamente correto, né? E tenta impor as suas ideias aos outros, do tipo, não vou tocar mais para frente, né? Por exemplo, é uma coisa que vem das Nações Unidas, né? Vem dessa campanha internacional de todo quanto é jeito, está infiltrada em todas as indústrias, estão infiltradas em todas as culturas artísticas, todas as escolas, e fazendo esse tipo de protesto como a liberdade da mulher, no sentido de ela é o dono do corpo dela, ela faz o que ela quer, ela faz o que bem entende, que as regras são delas, porque o meu corpo e as minhas regras, uma liberdade total, tanto das mulheres como também dos homens. Mas das mulheres, elas são mais, eles acham que elas são mais controladas, elas são mais reprimidas, então elas fazem com mais contundência, enquanto os homens são mais libertos, são mais libertinos, mas eles querem cada vez mais e mais serem livres, né, com a cultura que vai combater essa cultura tradicional que nós vemos, que nós trazemos uma moral daquilo que é pecado ou não. A cultura woke se tornou-se foco em debates culturais, políticos, especialmente nos Estados Unidos, mas espalhou pelo mundo inteiro. É um confronto entre grupos de visão de mundo diferente, progressista versus conservadores. Então, aquela pessoa que acha que a família é constituída por um casamento de um homem, de uma mulher, né, cai por terra, e eles querem colocar progressista que pode ser homem com homem, mulher com mulher, e de tudo quanto é jeito, pode ser, vale tudo. Então, eles acham que isso tira a liberdade do homem, do povo, e de forma que fazem essas pessoas infelizes, que escraviza as pessoas através da moral, através da religião. Existem até empresas e instituições que apoiam isto, e também tem afetado, só que, mundialmente falando, ela não está sendo aceita unanimemente pelo povo. Talvez estão sendo aceitos pelos progressistas, aquelas pessoas liberais, aquelas pessoas que são contra tudo que é instituição social, e são pessoas empresas que
que apoiaram essa cultura foram afetadas, que muitas pessoas deixaram de comprar dessas empresas e eles voltaram atrás, com algumas políticas, adotando políticas de diversidade e inclusão, enquanto outros se afastam dessa política por medo das reações negativas. Por exemplo, no Carnaval do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não sei se é Rio de Janeiro, São Paulo, não sei onde que é, mas que faz tudo para que todo instrumento religioso, toda figura religiosa seja uma caricatura, que seja ridicularizada, assim como na Olimpíada eles fizeram uma apresentação entre drag queens, como se fosse a Santa Ceia de Jesus, e que eles querem ferir, né, aquelas pessoas que creem, que acreditam em Jesus, que acreditam na religião cristã, e assim também ridicularizando, dizendo que o demônio tem poder sobre Jesus. Então tem muitas empresas que apoiaram tudo isso, mas depois eles retiraram, porque existem muitas pessoas que começaram a boicotar essas empresas como a Boeing, Walmart, John Deere, que é fabricante de aquelas colheitadoras enormes, né? Da Toyota, da Harley Davidson, da motocicleta, Jack Daniels, se não me engano, acho que é de whisky, sei lá eu, né? Tractor Supply e Target. É um protesto para empoderar grupos que historicamente foram marginalizados pelas sociedades, como os negros, como os socialmente mais embaixo, como o LGBT e assim por diante. Então existem filmes e mais filmes, novelas e mais novelas apoiando esse movimento. E nós estamos vendo aqui o Elon Musk, né? Que ele diz que ele é uma das vítimas desse movimento woke, porque o seu filho Javier, né, foi morto pelo vírus mental do woke, diz Elon Musk. É uma maneira de ele estar falando, mas porque o filho dele, Javier, se tornou trans, né, fez cirurgia para se tornar uma menina, e hoje ela é uma militante contra os ricos lá nos Estados Unidos. Militante contra seu próprio pai. E agora, eu só estou dando um exemplo de o que está acontecendo no mundo, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, né? Passa o tempo, mas ela não desatualiza, e parece que cada dia mais a palavra de Deus fica atual. Em 2 Tessalonicenses, quem quiser abrir suas Bíblias, capítulo 2, está falando da vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas ou cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes que venha acontecer a apostasia. Jesus Cristo não vai voltar antes que aconteça essas coisas que já estão acontecendo. E se manifesta o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus nos templos de Deus, querendo parecer Deus. Nós já vemos hoje em dia pessoas poderosas tomando poder de presidentes, de imperadores, de coisas assim, e colocando como presidente dos Estados Unidos, né? Eu não queria politizar isso, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né?
que ele vai tomando decisões monocráticas, né? Então, existem poderosos em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive no Brasil, que toma poderes monocráticos, né? E todo mundo fica em silêncio, calado, só assistindo. E isso já é um prenúncio, já é um começo de que vai vir uma pessoa mais poderosa, o anticristo, que vai tomar conta em nível mundial. E se adora de sorte que ele assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. São pessoas que têm uma característica, que tem uma frieza no coração, não importa para ele as vidas das pessoas, no entanto, quando o seu propósito, para atingir o seu propósito, não importa número de vidas, não importa nada. O que importa é ele atingir os seus objetivos de tomar o poder de um país, tomar o poder do mundo. Nunca tanto na história do país, né? Na modernidade agora, depois da Segunda Guerra Mundial, está tendo tantos ditadores querendo tomar o poder dos países. Não vos lembrareis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ele vai se manifestar no seu próprio tempo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um grande agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Só vai ser aniquilado com a vinda de Jesus. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso que Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, e a santificação do Espírito, e a fé da verdade, para que pelos nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firme, retendo as tradições, e vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja pelas nossas escrituras. As tradições da família estão querendo quebrar essa tradição da família. E o que nós mais vemos hoje das pessoas, nós trabalhamos com pessoas dependentes químicos, né? E uma das coisas que todos eles têm um princípio comum da queda, são famílias desestruturadas. São filhos que foram criados sem pais, ou filhos de mães, filhos de casais que se separaram. A maioria, 90% dessas pessoas tem problema de família. E cada dia mais e mais surge essa ideia moderna de que vai trazer uma nova condição, uma nova forma, né, uma nova forma de formar família. Então, irmãos, estejais firmes
e retende as tradições, porque não existe mais saudável do que uma criança que é criado dentro de um afeto de uma mãe, de um pai. Uma menina, ela precisa do pai. O menino precisa da mãe. Vocês já perceberam, né? Isso diz na ciência, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero apelar para que vocês prestem atenção na experiência de vocês mesmos, né? Que uma menina é apegada ao pai e o menino é apegado à mãe. Você já percebeu isso, né? Uma vez assisti um filme que um casal vai chegando na sua casa e eles consequentemente têm um casal de filhos, né? Um filho e uma filhinha de uns 4, 5 anos mais ou menos. E o pai está na direção do menino e a mãe está na direção da menina. Quando eles chegam na casa, os meninos vêm correndo e cruzam o caminho. A menina vai naturalmente em encontro do pai, e o menino vai naturalmente de encontro no colo da mãe. Porque, né, já desde criança nós temos uma atração pelo sexo oposto. E isto, quando é quebrada estas coisas, quando é quebrada esta ordem, pode influenciar diretamente na personalidade da criança. Então, a família, ela é uma coisa sagrada, né? Quando Deus fez a primeira família, criou o homem e criou a mulher, né? E no meio dessa conjunção do homem e da mulher, que foi criado, né, os filhos tiveram a família. Então, irmãos, estejais firmes e retende essa tradição, né? E que foram ensinadas, seja por palavras, seja pelas escrituras, seja pelas cartas dos apóstolos, né? E essa cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, vai trazer sinais e prodígios, né? E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós vivemos nesse mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação da boa esperança. Que console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e ordem. E obra, 2 Tessalonicenses 2:1-17. Então Jesus não vai voltar antes que aconteça. Eu estava mostrando sobre Elon Musk, né? Que é um homem poderosíssimo, né? Vocês imaginam o poder que ele tem, não é porque ele é de uma indústria de automóveis elétricos. Você sabe que ele tem mais satélites no espaço, na órbita da Terra, do que o país chamado Brasil, que não consegue produzir um satélite, não consegue lançar um foguete. E nós estamos totalmente dependentes do GPS americano, do Starlink, né? Que se um dia o Brasil tentar opor-se aos americanos, só ligar o GPS e pronto, só desligar o satélite, nós estamos nas mãos deles. Para tudo, para toda a comunicação, para tudo, né? E um homem com todo esse poderio, ele fica desesperado, porque através dessa cultura, o seu filho mudou de sexo, né? Fiz a cirurgia, e ele fala assim, a coisa mais triste é quando chama o meu filho Xavier, não sei se pronuncia desse jeito, americano, né? E ele não responde mais. Aquele meu filho morreu. E se eu chamar aquela menina de Xavier, ela vai me agredir. E hoje ela é militante contra ele mesmo. Então, olha como que nós estamos pervertendo essas coisas, né? E onde que está o foco de todas as coisas, né?
Então, eu não quero fazer apologia a nada, né? Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos que as coisas são muito mais profundas espiritualmente. Tem muito mais coisa atrás disso. Não é apenas nós detectarmos alguma coisa que está errada, alguma coisa que é problema, perdão. Mas nós temos que prospectar de onde que é a origem de todas essas coisas e aonde que está a origem da angústia que massacra o povo, que vai buscar subterfúgio nas drogas, vai buscar subterfúgio em, como que eu posso dizer, em feitiços, né? Não satisfaz mais apenas hoje em dia com o sexo entre um homem e uma mulher, mas cheio de fetiches, cheio de fantasias, cheio de coisas que precisam fazer, senão não consegue atingir um orgasmo. Um dos piores é quando um grupo de rock, né, de um dos componentes, que ele morreu lá no Japão sufocado. Aí foram fazer uma investigação, é que para ele ter uma relação sexual, ele precisava de ser estrangulado até o limite da vida e morte, senão ele não atingia orgasmo. Então, isto não é liberdade. Isto é doença. Isso é escravidão. Isso é o inferno. E quantas pessoas estão se mutilando nesse exato momento, estão se drogando, estão se prostituindo, estão buscando feitiços cada vez mais fortes para poder dar sentido à sua vida, para poder dizer que está sobrevivendo. Isto é uma coisa lamentável, porque é muito pior do que nós imaginamos, porque está dentro das nossas casas, dos nossos filhos, e nós não sabemos o que eles estão acessando, o que essas crianças estão acessando. Elas aprendem na escola, com os coleguinhas, quando não existe professores da cultura woke influenciando seus filhos. É isso que nós chamamos o povo de Deus a responsabilidade de vigiar os seus filhos. O que eles estão vendo? Crianças que estão viciadas, que não conseguem mais viver sem um celular. Crianças que não querem mais chupeta, mas querem um celular. E nós precisamos, então, verificar na palavra de Deus, né? Você acessa facilmente coisas que eu não tenho coragem, com minha idade, de acessar certas figuras, certos sites, mas tem crianças acessando coisa de morte, de crime, de assassinato, de estrangulamento, de pornografia. Coisas que o adulto fecha os seus olhos, que não consegue ver aquilo que é escândalo. E as crianças estão acessando essas coisas. E nós estamos fazendo uma geração de pessoas insensíveis, que já não se emociona com qualquer coisa, já não se escandaliza com qualquer coisa, mas estamos criando monstros dentro da nossa casa. Infelizmente. Mas nós queremos dizer que vamos buscar a palavra de Deus, trazer a palavra santidade. Parece que é uma coisa ridícula para os jovens. Ser santo, o que é ser santo? Isso é impossível. Isso é coisa para beatos. Isso é coisa para velho. Mas nós precisamos resgatar esse vocabulário, nós temos que resgatar esses valores.
Nós precisamos buscar a nossa santidade. Santidade quer dizer separados, pessoas separadas do mundo. Porque as pessoas do mundo, não é porque as razões simplesmente de moralismo, de dizer que isso é certo e isso é errado, mas pelo fato de que aquelas pessoas que não estão obedecendo a palavra de Deus, vai ter um fim triste, vai ter um fim trágico. Eu vejo pessoas ali que usam drogas, que são afetados nos seus cérebros, que tornam-se esquizofrênicos, começam a ver coisas, começam a sentir coisas estranhas. E como é horrível, pessoas que acordam de madrugada, saem que nem um doido, porque vê coisas, vê fantasmas, vê monstros. E muitos não aguentam essa pressão e acabam se suicidando. É por isso que Deus quer que nós voltemos à palavra de Deus. Eu estava fazendo um estudo que ninguém lê a Bíblia. Quando lê e não sabe o que leu, porque a cabeça está lá, não consegue mais concentrar na palavra de Deus. Então, quando a gente traz esse livro, essa Bíblia tradicional, aí que não entende absolutamente nada, né? Porque é uma linguagem mais culta, e as pessoas não conseguem nem o vocabulário, sabe? Não conseguem nem mais ler. Quando lê, faz uma leitura gaguejante, que naquele ritmo de leitura, nem eu consigo concentrar, saber o que ele está lendo. Porque se for para... É a mesma coisa que eu estivesse lendo alguma coisa em francês. Eu vou ficar traduzindo palavra por palavra, não vou chegar a lugar nenhum. Mas nós estamos nessa superficialidade. E as pessoas que dizem que são pregadores da palavra de Deus, são cópias da internet, e vão buscar pregação na internet e só reproduz aquilo que ouviu, e aquela reprodução daquilo que ouviu é a reprodução de outra coisa, mas não tem absolutamente nenhuma profundidade. Não existe a profundidade exata que a palavra de Deus quer nos mostrar. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Que sentido tem para nós a palavra verbo ou a palavra palavra? O que é palavra? E nós passamos por cima, repetimos, sem entender absolutamente, mesmo que não faça sentido para nós, mesmo que nós não entendemos o que quer dizer, mas nós ficamos reproduzindo isso, e as pessoas nunca vão perguntar, nunca vão interessar, porque não entenderam, porque nem tiveram nenhuma curiosidade para saber o que está acontecendo. Então a palavra de Deus hoje em dia, ela está sendo interpretada dessa forma. E muitas vezes vejo cursos de teologia que estuda o grego e o hebraico, e as pessoas vão na internet só para exibir, mas sem nenhum conteúdo pragmático, sem nenhum conteúdo prático para nossa edificação, para nossa santidade, para a mudança da nossa vida, para a cura da nossa vida. Todos nós lemos a Bíblia e aceitamos Jesus, começamos a frequentar a igreja, e nós dizemos que agora nós somos cristãos. E são cristãos quando lê o ensino de Jesus, que começa ali, lá no começo, quando João Batista apresenta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos,
Os discípulos não entendiam absolutamente nada. Os discípulos receberam Jesus numa fantasia que eles criaram, numa expectativa que eles criaram, que Jesus vinha na glória como um rei Davi, que ia superar todos os pecadores, que ia dominar tudo, que o reino de Israel iria imperar no mundo inteiro. Mas quando Jesus chega montado num burrico, nasceu numa manjedoura, extremamente decepcionante. Muitos desistem e começam a ridicularizá-lo. Mas graças a Deus, alguns começaram a entender a mensagem de Jesus. Mas outros não. E na mesma ignorância, como Pedro, Jesus teve que falar para ele: cara de Satanás, né? Convém que eu tenha que morrer, você não entendeu ainda? Ele disse para Felipe: Felipe, você está tanto tempo comigo e você ainda não me viu o Pai, você não viu que eu sou Deus? E nós estamos ali, Jesus dando bronca: vocês não conseguem orar comigo, vocês já estão dormindo. Começou a orar 5 minutinhos, já está dormindo, não consegue orar. E nós muitas vezes estamos igual aqueles discípulos, sem entender nada, mas seguindo Jesus, porque Jesus fazia milagre, porque Jesus tinha poder. E quando ele chega com os samaritanos que rejeitam a mensagem de Jesus, um discípulo pergunta: quer que nós façamos igual a Elias, que pedir a Deus que mande fogo do céu e mate todos esses pecadores? E Jesus disse: vocês não entenderam a minha mensagem. E eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. E mesma coisa, nós também, quando nós começamos a estudar a Jesus, como começamos a estudar a mensagem dele, eu já falei aqui, mas eu vou repetir tantas vezes quanto forem necessários. Porque esse é o propósito do Evangelho. É pregar Jesus, pregar o ensinamento de Jesus. Quantos de nós que somos crentes batizados, quando Jesus fala assim: se alguém bater na sua face direita, ofereça também a esquerda. E é unânime na igreja. Você faria isso? Não. Eu não faria isso. Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Essa é a resposta mais tradicional que nós ouvimos. Porque se Jesus disse para nós ter a humildade de lavar os pés dos irmãos, nós conseguimos fazer isso? De jeito nenhum. Quando Jesus diz assim: você vai renunciar ao seu ego se você quer me seguir, as pessoas falam que sim, mas no primeiro desencontro já começa a mostrar a garra do ego ferido. Qualquer coisinha já está sentimental com o ego ferido. Qualquer coisinha já desiste porque está com o ego ferido. Então, essas pessoas, o que estão aprendendo de Jesus? E o apelo que eu faço nesta noite: se você quiser ter uma vida abençoada, você precisa seguir Jesus. E para você seguir Jesus, nós temos que fazer a releitura do Evangelho e buscar quem é Jesus. O que Jesus nos ensinou nas coisas mínimas. Caso contrário, pode colocar a estrela de Davi, pode colocar a bandeira de Israel, pode colocar candelabro de sete velas, pode colocar a arca da aliança. Não é isso, isso é coisa do passado, isso é coisa do Velho Testamento. Nós estamos vivendo com Jesus agora. Uma vez, uma pessoa, ela se queixou, né? Como o jovem rico, né? Ele falou assim: você quer me seguir? Quer salvação? O que farei para entrar a vida eterna? Eu falei assim: vai
E obedeça aos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, né? E não furtarás, não desejar a mulher do próximo. Ele falou assim, eu tenho observado isso desde pequeno. Aí Jesus entendeu, assim, você não quer sua salvação, você quer ser meu discípulo. Se você quiser vir comigo, vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Mas ele não fez isso, ele saiu triste, mas ele não seguiu a Jesus. E se nós queremos ser seguidor de Jesus, nós temos que abrir mão de todas estas coisas. Aquele homem não abriu, porque o seu ego estava na sua riqueza. Ele, sem aquele dinheiro, ele não era nada. É a mesma coisa que uma pessoa que tem um carrão, ele sabe que sem aquele carro, ele não é nada. Sem aquele título, ele não é nada. Sem aquele cartão, ele não é nada. Porque ele não tem nada para oferecer, tem um coração extremamente vazio. E Jesus disse assim, se você quiser me seguir, você tem que ter um coração cheio do Espírito Santo para você servir as pessoas. Por isso, é um apelo que nós fazemos. Existe igreja em cada esquina. E eu contei lá na minha avenida onde eu moro ali, que tem uns 2 quilômetros, mais de 20 igrejas. 2.000 dividido por 20 dá quanto? 100? Cada 100 metros tem uma igreja. Tem igrejas encostadas. Eu não sei como que eles fazem culto. Acho que um faz de manhã, outro faz à noite. Porque é tão encostadinha que dá para escutar o louvor de outra igreja e dá para escutar a pregação da outra. Mas quantos estão seguindo genuinamente Jesus do Evangelho? Ou quantos estão dizendo que eu sou crente, mas não tenho sangue de barata? Por isso que eu quero trazer uma palavra de esperança. Vamos buscar a alegria do Espírito Santo. Vamos buscar a alegria de estar na presença de Deus. Vamos buscar alguma coisa que nem a droga, nem uma bebida pode trazer para nós aquela sensação maravilhosa de estar com o Espírito Santo na presença do Senhor. Que dá vontade de chorar, que dá vontade de rir, que dá vontade de pular, que dá vontade de gritar, de tamanha alegria que nada se compara, que é a unção do Espírito Santo de Deus envolvendo a nossa vida, quando está consolando-nos no momento da angústia, da tristeza. Ele vem numa consolação inconfundível, numa consolação que tira toda a tristeza, toda a angústia, e nós começamos a louvar, assim como Deus promete, que é desta forma que nós vamos sentir a alegria, o prazer de estar no céu. Mas o céu que se prega na igreja hoje em dia é uma coisa tão tediosa, de velhinhos sentados na nuvem, de anjinhos pulando para lá para cá, sem graça, monótono, num tédio tedioso. Mas vamos vislumbrar com o céu na presença de Deus, que Deus vai revelar milhões de coisas que nós não sabemos. Existem satélites que foi lançado, né, que é o James Webb, que está descobrindo coisas maravilhosas, que tem milhares de universos que nós nunca vimos na nossa vida, que nós nunca conseguimos imaginar. Ele está nos revelando. E assim também, quando nós estivermos no céu, nós vamos ter... Deus vai trazer um monte de revelações, de coisas novas, lindas, maravilhosas.
E nós não temos nenhum prazer, não temos nenhuma ânsia de conhecer o céu. Não temos nenhuma alegria de encontrar com Deus. Ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Porque o céu é uma escuridão. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a dar palhinhas para a sua vida, você vai ter a alegria de glorificar o nome do Senhor Jesus. Você não vai se importar se Jesus te chamar hoje. Mas muitos de nós morremos de medo. Vamos buscar essa alegria do Espírito Santo, gente? Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que não precisamos fazer planos de crescimento da igreja, não precisa fazer plano de nada. Se cada um tiver essa alegria, isso que vai explodir. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. E não vamos ter medo de que está acontecendo no mundo, porque nós somos resguardados, respaldados com a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos resgatar. Curva sua cabeça, feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, vidas. E muitas pessoas aqui, Senhor, sofrendo, Senhor, angústias. Sofrendo conflitos, Senhor, pessoais. Conflitos consigo mesmo, ó Deus. Vivendo uma tirania do perfeccionismo, da religiosidade, da amargura, da escravidão do ego, da vaidade, de um coração ferido. Tira tudo isso, ó Deus, e coloca, Senhor, agora um coração, Senhor, simples, humilde, um coração, Senhor, que consegue sentir a presença de Deus. Um coração que consegue superar todos os problemas, que todos os problemas se tornam secundários diante da presença de Deus, de alegria, de querer louvar, de querer estar na presença de Deus, de querer te adorar, ó Senhor, de glorificar o teu santo nome, ó Deus. E nós, ó Deus, pregamos a tua palavra pela fé, Senhor, ainda que nós não vemos, mas nós vemos na tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, tira todo esse sofrimento com futilidade, Senhor, com coisas que nós não podemos levar, com coisas que as ferrugens comem, ó Deus. Preocupado com o corpo, ó Deus, mas nós temos que salvar a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, toca nesse coração agora, Senhor. Tira toda essa mágoa, Senhor, agora. Tira toda essa frustração. Tira esse complexo de inferioridade, dessa frustração. Sai agora em nome de Jesus e receba a graça do Senhor Jesus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Que as misericórdias do Senhor são causas de nós não sermos consumidos. Tira sofrimento, Senhor, e coloca, Senhor, a leveza do perdão, a leveza, Senhor, da pureza do Espírito. Enche a minha vida, enche-me no teu